Existem momentos em que perguntas não bastam. Nós precisamos das respostas. Durante semanas nós refletimos sobre fé, dúvida, silêncio, busca. Mas hoje a pergunta volta para mim e para você. Por que crer? E aqui não estamos falando de uma fé cega, frágil, mas de uma convicção construída. Aquela que atravessa o tempo, o sofrimento e a alma. E se no fim de todas as coisas, a razão mais profunda para crer não for um argumento, e sim uma pessoa. Crer ou não crer? Por que eu creio? Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você! Hoje chegamos ao fim da atual série de mensagens intitulada Crer ou Não Crer. Nas últimas 5 semanas nós falamos sobre como a fé verdadeira ela interage com as dúvidas que invariavelmente todos nós temos na jornada nesse mundo. No entanto, quando nós nos deparamos com esse assunto, uma pergunta se sobressai às demais. Afinal, por que eu creio? Quais são as razões para que nós possamos, de fato, crer em Deus? Nós iremos ver algumas delas em busca pela melhor razão de todas. E se você também está nessa busca, tentando entender por que vale a pena crer, me permita mais uma vez apresentar a você esse material que pode fazer toda a diferença. Essa é a revista Esperança Eu Creio. Um estudo bíblico gratuito, preparado para quem quer refletir com honestidade e descobrir as razões sólidas para confiar em Deus, mesmo em tempos tão incertos. Com ela você vai explorar as principais verdades da fé cristã. Redescobrir o valor da esperança e, quem sabe, dar os primeiros passos rumo a essa fé pessoal, consciente, transformadora. E para receber a sua, mande um WhatsApp para 12 98 244 4449 ou acesse o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Mais uma vez, 12 98 244 4449. E depois do programa, envie uma mensagem para a gente e você receberá gratuitamente no conforto do seu lar. Mas afinal, por que podemos crer? Uma das razões é pelas convicções básicas humanas, queridos. Sonhos. Na verdade, todos nós sonhamos. E alguns dos nossos sonhos, aparentemente, parece que são tão reais, na verdade. Algo que realmente impacta a nossa mente. Alguns de nós se lembram dos sonhos, outros nem tanto. Já outros dos nossos sonhos são realmente estranhos. Quem de nós já não teve aquele pesadelo que você sentia que alguém estava te perseguindo? Já existem situações reais que parecem um sonho. O apóstolo Pedro ele teve uma experiência bem interessante nesse sentido. Certa vez ele foi preso em virtude ali da sua fé, mas de maneira sobrenatural ele foi libertado por um anjo. Ouçam só o que o relato bíblico apresenta. E saindo, Pedro seguiu não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Realidade, o sonho. Sonhos, meus queridos, podem ser, sem dúvida alguma, bem estranhos. Mas talvez não sejam mais estranhos do que a própria vida. E dentro do contexto filosófico, nós não podemos provar que a vida nada mais é que um sonho. O filósofo chinês Lao Tse, ele já dizia mais ou menos o seguinte: se quando eu durmo, às vezes sonho como o homem que sou uma borboleta, como saber quando eu estou acordado que não sou uma borboleta sonhando ser um homem? Demandar provas, que são incontestáveis, é pagar um preço muito alto. Preço que nós não temos como marcar. Todos nós temos convicções que não podem ser provadas. Por exemplo, nós não podemos provar que o passado de fato ocorreu. Você não pode provar como é que a vida surgiu. Tudo isso faz parte daquilo que alguns filósofos chamam de as convicções básicas. Uma convicção básica. Para cada uma delas, nós não temos evidências irrefutáveis. Mas nós temos uma boa razão para acreditar que elas são verdadeiras.
Já do ponto de vista espiritual, crer em Deus é apropriadamente uma convicção básica. Mas essa não é a principal razão para que possamos crer. Uma outra razão para crermos é pela existência de um código moral. A existência de um código moral no coração do homem, que alguém colocou ali. Essa é outra razão para crer. É só você prestar atenção em como uma argumentação acontece. Quando duas pessoas começam a discutir, muita coisa sempre é dita. Eu sempre faço mais do que você em casa. Você nunca está presente quando eu preciso de você. E nós conhecemos essas pessoas como marido e mulher. O pedaço dele é maior que o meu. Eu também quero, isso não é justo. E a gente conhece bem essa conversa também, que é uma conversa que acontece entre duas pessoas que chamamos de irmão e irmã. Geralmente, quando nós discutimos algo, nós não dissemos, faça o que eu quero e pronto. Não. Geralmente a gente diz, isso não está bem, isso não é justo, isso está errado. Em outras palavras, nós apelamos a um padrão que é independente, que a gente imagina que é objetivo e que está acima de nós mesmos. E quem sabe, acima das pessoas envolvidas na argumentação. Nós agimos como se houvesse algo que é reconhecido como certo e algo que é reconhecido como errado. E o que é interessante aqui é que ninguém diz, não tente impor sua matemática em mim. Muito menos a gente não diz assim, não tente impor a sua física em mim. Por que a gente não ouve isso? Porque nós assumimos que matemática e física pertencem a realidades objetivas. Assim, nós não imaginamos que elas podem ser impostas sobre as pessoas. Mas, em contrapartida, muitos pensam que aspectos relacionados com moral, com valores, são simplesmente preferências subjetivas. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Só que toda vez que nós vemos pessoas argumentando ou discutindo sobre algo que pensam ser certo ou errado, isso demonstra que nós temos intrinsecamente em nós uma noção. A noção daquilo que é certo ou errado. Algo que não é subjetivo. É exatamente sobre isso que Paulo se refere, quando ele diz que as pessoas mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Gravadas no coração. Não há como fugir disso. Quando nós argumentamos algo, nós mostramos que sabemos muito bem como é que isso funciona. E é por essa razão que Paulo continua, disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Todo ser humano conhece duas coisas. A primeira, que existe uma maneira que devemos nos comportar. Nós não inventamos esse código. Nós simplesmente o descobrimos dentro de nós. E o segundo aspecto é que também sabemos que não vivemos de acordo com esse padrão. Nós precisamos, queridos, de perdão. Nós precisamos de aceitação. Nós precisamos de graça. Cada um de nós precisamos de transformação. Cada vez que pessoas discutem algo, cada vez que duas pessoas têm uma argumentação, nós podemos deduzir que o universo não surgiu por acidente. Porque existe, de alguma forma, uma ordem moral estabelecida dentro de como tudo existe por uma simples razão. Alguém colocou esse código moral em nós. E esse alguém é Deus. E aqui, meus queridos, a boa nova é que Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de amor. E essa é uma das razões através das quais nós podemos crer. Mas ela não é a principal. Há uma terceira razão para que possamos crer. É pela bondade que existe na criação. Nós podemos raciocinar partindo da existência da criação para a existência de um Criador. O que é convincente nesse aspecto não é apenas a complexidade da criação. Alguns, por exemplo, argumentam que a complexidade do olho humano somente pode ser explicada através da existência de um Criador. Mas muito provavelmente a complexidade não nos leva à raiz da questão. O que é importante aqui é que a complexidade da criação, na realidade, vai além, porque envolve a bondade que está ao seu redor. Se não existe Deus, em realidade, não importa se o resto existe ou não. Mas existe um outro ponto de vista essencial. Disse também Deus, e assim se fez.
E viu Deus que isso era bom. Bom. Até mesmo aquilo que é horrível e somos forçados a ver, como, por exemplo, acidentes, poluição, doenças incuráveis. Tudo que é dolorido e triste de se ver, nós precisamos entender, queridos, que precisamente a criação é tão boa quando ela é vista pela outra perspectiva, a perspectiva correta. A bondade que existe na criação é outra razão para que possamos crer, mas não é a maior razão. E aqui nós nos deparamos com aquilo que parece ser mais um paradoxo. Outra razão para que nós possamos crer vem pela existência do mal. Naturalmente, de certa forma, ao menos o problema do mal é uma das maiores dificuldades para que muitos possam crer em Deus. Afinal, por que Ele não coloca de uma vez por todas um basta em todo o mal que acontece ao nosso redor? No entanto, para que essa questão há uma outra perspectiva. Ouça, de todas as formas de mal, a pior é aquela que envolve a maldade humana. E ela se manifesta das mais diversas formas. O mal existe e se manifesta de muitas maneiras. A Bíblia afirma: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. E esse mal se tem manifestado de maneira abominável através das histórias humanas. Eu já tive a oportunidade de visitar 2 museus que, de uma maneira muito forte, marcaram minha vida. O Museu do Holocausto em Jerusalém, na qual você sai ali, não há como sair da mesma forma que você entrou. Ao final, há fotos em preto e branco, objetos pessoais, diários de crianças. E poucas semanas atrás tive a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto em Washington, na capital dos Estados Unidos. E lá há um corredor inteiro, na qual você vê sapatos no chão. Sapatos de vítimas reais. Sapatos de homens, mulheres, crianças. E quando eu vi aqueles sapatos, cada par de sapatos representa uma história de crueldade indescritível. Alguém usou aqueles sapatos. E como é que pode o ser humano, supostamente racional, evoluído, descer a níveis tão sombrios de perversidade? Todos esses são, queridos, apenas exemplos dos mais horrendos atos que nós já presenciamos em nossa história como seres civilizados. Mas aqui é difícil a gente compreender como pode haver algo como maldade e perversidade se o naturalismo, a seleção natural, é verdadeiro. A categoria de maldade somente faz sentido se as pessoas tivessem sido criadas ou intencionalmente programadas para se comportar dessa forma, o que não é o caso. A palavra de Deus faz claramente a distinção entre o mal e o bem e ainda nos aconselha: aparta-te do mal e faze o bem. Mas pense comigo, se um universo que veio existir por acidente pode oferecer alegria, satisfação, por um lado, e pelo outro, mal, a dor, o sofrimento, não haveria uma distinção moral entre eles, porque a maldade somente pode existir em um universo moral. Portanto, a realidade do mal, não apenas dor e sofrimento, mas o mal em si mesmo, é mais uma razão para crer. Mas ainda não é a maior de todas. Outra razão, e de certa forma inusitada, pois ela vem pela prática de culpar outras pessoas. Nós somos criaturas, queridos, que sempre buscam culpar outros em virtude das nossas falhas, das nossas fraquezas. Mesmo que não tenha sido culpa da outra pessoa, nós sempre buscamos alguém para carregar o peso da infração, do erro. Só que aqui a culpa tem algo a dizer sobre a nossa própria natureza. Todos nós que somos pais, temos filhos, sempre colocam a culpa no irmão, na irmã. Não fui eu, foi ela. Mas isso não vem de agora, queridos. Quando lemos o relato bíblico ali, Adão culpando Eva, Eva culpando a serpente. Sempre colocamos a culpa em outra pessoa. No entanto, quando nós crescemos, invariavelmente a gente se depara com situações que nós sabemos, ouça com atenção, nós sabemos que a causa somos nós mesmos. Nós causamos o problema. E nesse momento a nossa consciência nos denuncia. Como o apóstolo Paulo afirma,
a própria consciência nos acusa. Isso porque nós somos seres morais em um universo que é espiritualmente significativo. E, invariavelmente, nós nos deparamos com situações em que não temos a quem culpar. Há situações, por exemplo, que você comete o erro. Você pode estar andando sem cinto de segurança, sofre um acidente, você é culpado. Que a responsabilidade final por uma atitude, por uma ação, somente faz sentido no universo de pessoas. Mais uma vez, o naturalismo afirma que nós, como seres humanos, somente somos um agrupamento de átomos. Será? A Bíblia, no entanto, afirma que, como seres humanos, nós somos um tipo diferente de ser. Pela simples razão de que Deus, quando iniciou a vida humana, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por ter sido criado à imagem e semelhança divina, nós, você e eu, nós temos uma alma. E lá no fundo do nosso coração, nós sabemos que isso é real. A gente nunca vai presenciar, por exemplo, num julgamento, numa corte, um animal ali se defendendo. Não. Nós somos os únicos. Nós julgamos seres humanos porque nós sabemos que não somos apenas o produto final dos nossos instintos ou treinamento. Não. Nós somos criaturas morais. Nós podemos ser culpados por aquilo que fazemos. E a nossa transgressão, as nossas falhas, nossos erros requerem algo mais custoso do que apenas educação. Requer mais do que terapia, mais do que deter uma pessoa numa prisão. De maneira clara e direta, o naturalismo afirma que as pessoas não possuem uma natureza moral. Portanto, não somos livres. Somos apenas o produto de causas de forças. Só que ninguém educa um filho assim. Ninguém faz um amigo criando dessa forma. Nós sabemos muito bem que não é assim que funciona a vida real. Portanto, a prática de culpar outras pessoas nos indica que existe um Deus. Mas essa ainda não é a maior razão para quê. Uma outra razão vem também, queridos, pela existência humana. Muito provavelmente não há outro fato mais assombroso no universo do que a própria existência de seres humanos. O que leva um bombeiro a arriscar sua vida para salvar uma menina num prédio em chamas? O que leva um pai a arriscar sua vida na tentativa de salvar seu próprio filho? Porque a vida humana, queridos, é importante. A vida humana é de estima sem fim. A vida humana não tem preço. E uma das maiores debilidades do evolucionismo é a sua incapacidade de agregar importância à natureza humana como indivíduos, como pessoas de valor sem fim. Na história bíblica, cada parte da criação, cada pessoa é importante e apreciada por Deus. A natureza humana é algo extraordinário, sem precedente no universo inteiro. E aqui, quando nós falamos da natureza humana, após a entrada do pecado no nosso planeta, a gente vive uma vida de paradoxos. A Bíblia, de maneira pessimista, afirma: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus vê a vida humana de maneira otimista e esperançosa. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Portanto, a Bíblia apresenta toda essa verdade, surpresa, mistério, obscuridade e o potencial para a bondade que existe na condição humana. Mas um dos problemas com a dúvida é que, ao negar a existência de Deus, ao negar a existência da verdade espiritual, a partir do momento que toda a realidade ao nosso redor é reduzida a um montoado de átomos, não é apenas Deus que desaparece. A ideia, o conceito da natureza humana como pessoa também começa a se desmoronar. Alguns filósofos, eles imaginam que o conceito clássico daquilo que uma pessoa é não passa de uma ilusão. Para eles, não há como a mente, por exemplo, o cérebro humano, como um computador que foi montado de maneira brilhante. Não há uma personalidade em nós. A nossa personalidade é apenas o resultado do nosso sistema nervoso. Não existe alma em nós. Não há um agente moral responsável por nossas atitudes. Em outras palavras, você não existe, eu não existo. Esses filósofos não existem. Um dos grandes desafios em qualquer cultura humana, em qualquer lugar, em qualquer momento, é o que temos para dizer para uma pessoa prestes a morrer. E não há nada mais que o naturalismo e o evolucionismo pode dizer para uma menina de 7 anos à beira da morte do que: lamento, sinto muito, que azar, não. A sobrevivência das espécies não faz sentido algum se a sobrevivência de indivíduos não tem razão de ser. Dessa forma, nós podemos crer que Deus existe ao crermos que você e eu existimos.
Você é importante. Você é uma das razões pelas quais podemos crer em Deus. Mas você ainda não é a melhor razão. Há uma outra, pela existência da alegria. Muitas vezes as pessoas, elas imaginam que as coisas que mais buscamos é alegria. Qual é o maior desejo do coração humano? A resposta provavelmente seria alegria. Queremos ser alegres acima de qualquer coisa. Imaginaram se existisse a pílula da alegria? Muitos, de tanto tomar, eu ficaria em coma. Você tomaria essa pílula? O que buscamos, na realidade, quer dizer, é algo mais profundo do que simplesmente viver alegres. A alegria, mesmo que nós a amemos, sempre aponta para algo além de nós mesmos. Nós queremos alegria que é causada pela beleza, a natureza, por exemplo. Queremos alegria causada por pensamentos que enobrecem. Queremos alegria causada por um grande projeto ali, a busca pela felicidade, pela justiça para outras pessoas. Queremos alegria causada por decisões corretas, adequadas. E aqui, queridos, se aquilo que Jesus nos ensinou é verdadeiro, a alegria está no centro do universo. Se Jesus estava errado, queridos, se a incredulidade é uma atitude correta, a alegria, o desejo por ela não passa de um acidente. Sendo assim, o planeta Terra não passa de uma bola de terra e água flutuando por alguns segundos nesse universo, aguardando ali o momento do próximo Big Bang, que vai destruir tudo de maneira completa. Mas se a Bíblia está correta, a alegria existiu no começo, foi desafiada no meio e será restaurada no final. Se a Bíblia está errada, a alegria não passa de uma ilusão momentânea, que nunca esteve presente no início e em breve vai ser destruída por completo. E eu creio que Jesus estava correto. Eu creio que a Bíblia está certa. E se a condição humana for algo assim, o apóstolo João afirma que um dia Deus habitará com os homens. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E se for exatamente assim que acontecerá no final, E se tudo for realmente transformado para melhor? E se Jesus sempre soube disso e tentou nos mostrar essa realidade? Então tudo para ele é bem diferente do que para nós. Deus é o Pai e nós somos a criança doente. Ele teria que se portar de maneira para que pudéssemos entender, mas ele saberia que a realidade é bem diferente. E em breve nós poderemos, queridos, conhecer o que realmente é alegria. Há quase 2000 anos, houve um homem que conheceu essa alegria. As pessoas o viram, as pessoas o conheceram. E um dia ele disse para seus amigos mais chegados: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. A nossa busca por alegria, a nossa falha, a nossa incompleta, sem fim, atrapalhada busca por alegria, indica que nós somos feitos por aquele que nos trará alegria completa. Mas agora, para concluir, não apenas essa mensagem, mas também essa série, eu gostaria de apresentar a maior razão para que possamos acreditar, para que tenhamos fé. Nós devemos crer porque Jesus creu. Não existe alguém que mereça mais confiança do que Jesus Cristo. Ninguém chega nem perto dos seus ensinos, do seu exemplo. Ninguém afetou a história humana como ele. Simplesmente não há outra fonte, livro, guru, experiência pessoal, nada que podemos confiar como ele. Nós podemos confiar em Jesus. E Jesus disse que existe um Deus. Jesus veio a esse mundo nos mostrar quem é esse Deus. Ele mesmo afirmou: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E esse mesmo Jesus permanece envolvido no seu sonho de mudar vidas. E hoje, como no passado, existem milhões de almas, vidas transformadas por Jesus. Desde o início, todo tipo de pessoas foram atraídas e se sentem atraídas por Ele. Gente satisfeita, gente com problemas, gente com lepra, gente ferida, gente esquecida, gente rejeitada. Aqui vemos a história de prostitutas, cobradores de impostos, fariseus, pecadores, aleijados, cegos, coxos, surdos, feridos, gente admirada, gente rica, gente pobre, gente sofrida,
líderes religiosos, soldados romanos, camponeses, pescadores, gente famosa, gente simples, gente poderosa, gente humilde. Havia algo sobre esse homem chamado Jesus que fazia com que o coração dessas pessoas se inclinasse a ele na busca por transformação. Certa vez um homem violento, orgulhoso, arrogante, cruel, autoconfiante chamado Saulo de Tarso estava viajando por uma estrada que levava até a cidade de Damasco, quando de repente ele teve uma visão de Jesus. Foi ele que pouco a pouco depois se tornou Paulo. Um homem diferente, um homem transformado, um homem que pela sua mente, pelos seus escritos, pelo seu amor pelas pessoas, pela sua dedicação, pelo seu sacrifício pessoal, através da sua vida, ele demonstrou como que a mente humana ainda é atraída, depois de 2000 anos, por esse mesmo Cristo. Mas como é que a sua vida mudou? Queridos, as evidências de vidas transformadas por Jesus é tão grande que a história completa jamais poderá ser contada por humanos. E essa evidência é incomparável. Em nenhuma cultura, em nenhum livro, por nenhuma pessoa, por nenhuma ação humana. Esse é o poder de Deus em transformar vidas. E o mesmo Jesus é o Jesus que acreditava. Você por acaso já ouviu alguém dizer assim: um dia cheguei à conclusão de que Deus não existe e que não há nada além daquilo que vemos, não há esperança após a morte? Mas eu percebi que a existência humana é o resultado de um acidente que não tem significado algum e isso mudou a minha vida. Eu era alcoólatra, mas a lei da seleção natural me libertou. Eu era um cruel, ganancioso, mas a história do Big Bang me transformou em um homem amável e generoso. Eu sempre vivia com medo no coração, mas a teoria da sobrevivência do que é mais forte me trouxe anelo e me fez um homem melhor. Eu nunca ouvi a história sobre um universo sem significado e que surgiu por acidente trazer uma transformação na vida de um ser humano assim. Mas, por outro lado, Jesus tem transformado vidas por mais de 20 séculos. Jesus continua mudando e transformando vidas. Ele creu. E essa é a maior razão pela qual nós podemos crer. Você e eu. Fé e dúvida. Duas opções de vida que, de certa forma, necessitam da existência da outra para existir. Crer ou não crer. A grande questão, queridos, é qual das duas dirige a sua mente? Qual das duas dirige a sua vida? A decisão, mais uma vez, é sua. E agora você se coloca diante da oportunidade de escolher. Porque a vida é sua. E então, fé ou dúvida? Afinal, crer ou não crer? E essa é uma decisão que cada um de nós, invariavelmente, terá que fazer. Eu digo a você nesse momento, é uma decisão que o ideal é você não esperar. É que você possa, nesse momento, com seu coração aberto, tomar a decisão por viver e viver por fé, mesmo em meio às dúvidas que você possa ter. E é você que decide. Pai eterno, mais uma vez suplico por este teu filho e tua filha, que mesmo diante das dúvidas que possam ter, possam se soltar, se jogar e viver por fé. E isso suplico a Ti em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor.